nos comentários dos jornalistas ou dos veículos de comunicação em relação à minha relação pessoal com o senador Jacques Wagner, que foi líder do governo neste Senado por 3 anos e 5 meses. Eu quero dizer a Vossa Excelência, aos senadores e ao Brasil, que a relação minha com o senador Jacques Wagner, ela é uma relação cordial, de respeito e de admiração à atuação do ex-líder senador Jacques Wagner. Dizer a Vossa Excelência que eu conversei longamente com o senador Jacques Wagner após o episódio ocorrido com Sua Excelência em uma investigação em curso no Supremo Tribunal Federal. E eu quero dizer ao Brasil o que eu disse ao senador Jacques Wagner e novamente reitero, que na minha condição como presidente do Senado Federal, eu necessito institucionalmente defender todas as prerrogativas dos senadores e das senadoras da República. Isso é uma tarefa da instituição Presidência do Senado. E disse ao senador Jacques Wagner que teve nas decisões judiciais parte da sua atuação parlamentar desestabilizada, para usar um termo adequado. Por quê? Algumas decisões que foram tomadas pelo Judiciário estão diminuindo a condição do mandato de senador. Foram decisões de bloqueio de contas, de bloqueio de verbas de utilização do exercício da atividade parlamentar, e todas essas decisões do Judiciário que estão ferindo o exercício da atividade do senador Jacques Wagner, eu quero comunicar a Vossa Excelência e ao Brasil que a Advocacia do Senado Federal, em 2 reuniões que tivemos e teremos uma amanhã, nós vamos tratar institucionalmente dos recursos necessários para o restabelecimento das prerrogativas, como, por exemplo, o uso da verba indenizatória de um senador da República para, por exemplo, pagar o aluguel de um escritório do senador da República, para, por exemplo, pagar o aluguel de um veículo para a atividade de um senador da República, para, por exemplo, pagar a correspondência ou até mesmo o telefone celular de um senador da República. Isso não pode acontecer do ponto de vista institucional. Então, a Advocacia do Senado Federal está preparando todas as peças jurídicas para que a instituição Senado da República ingresse como parte nessa ação, solicitando ao Judiciário brasileiro que possa restabelecer o bom e efetivo exercício do mandato de Sua Excelência, o senador da República, Jacques Wagner. E dito isso, quero dizer a Vossas Excelências e ao Brasil que tive uma conversa muito franca também com o senador Jacques Wagner e disse para ele, e repito a Vossas Excelências: Wagner, o que você precisar da sua instituição, eu quero dizer a Vossa Excelência, como faço com todos os senadores e senadoras, Vossas Excelências podem contar integralmente com a minha presença, com a minha manifestação, com a minha defesa e com o meu apoio. Repito o que disse na quinta-feira, quando cancelei a sessão do Congresso Nacional. Este país precisa entender que todos os brasileiros, de uma pessoa mais humilde ao presidente do Brasil, precisa ser e ter a presunção da inocência. Este país aqui está condenando todas as pessoas antes da investigação ser concluída e antes do mérito da investigação ser concluído, dando o processo de ampla defesa e o contraditório para todos os brasileiros. Mas a figura pública, o cidadão, o parlamentar, quando sofre uma operação como aquela, já está, do ponto de vista da opinião pública, condenado. Isso não é certo, vou repetir para concluir, porque eu já falei. Nem com um deputado do PT ou um senador do PT não está correto a criminalização da política brasileira, porque eu não sei a quem interessa criminalizar a política brasileira. Não é a democracia e não é ao Brasil. Isso eu tenho certeza absoluta. Portanto, eu disse ao senador Jacques Wagner, restabeleci a minha relação de cordialidade e na relação pessoal com o senador Jacques Wagner na sexta-feira, e quero dizer que estou muito confiante na possibilidade de um senador da República poder a todo instante, no decorrer do processo, de provar sua inocência. Mas na minha cabeça, todos nós temos que ser inocentes.
Mas no Brasil do ódio e não do amor, como eu disse naquele dia, está prevalecendo a versão e não o fato. O PT está com problemas. Esse governo também. Quando você tem um senador da República, ministro do governo, pessoa de confiança, que foi denunciado várias vezes na CPMI do INSS, que com a maior cara de pau entrou lá dentro, fez discurso, levantou a voz, e depois a gente vê o relatório da Polícia Federal, as descobertas vergonhosas que colocam esse governo ainda mais na lama, né? Porque esse governo já nasceu da lama. Já nasceu da lama. Quando a gente vê jatinhos, milhões e apartamento de luxo que a 9ª fase da operação da Polícia Federal colocou em cima do senador Jacques Wagner, realmente, eu quero ver alguém subir lá na tribuna e defender. Cadê a base defendendo isso? Gente, segundo a Polícia Federal, o líder do governo teria recebido e visto uma compra dissimulada de apartamento de 2,5 milhões em Salvador. Muitos ingressos VIPs, muitos voos. Que vergonha, que vergonha. Ah, sim, não era direto, né? O esquema é profissa. Manda pra cá, blinda familiar, blinda família. Mas o resultado é claro. E a PF ficou incomodada com tanta sofisticação. E é claro que o que o banqueiro ganhou em troca? O banqueiro ganhou em troca emenda que favorece Master. Lembra aquela emenda do Fundo Garantidor? Que foi denunciada na CPMI do INSS. Que muita coisa foi denunciada. Então a gente vê tudo caindo por terra. Não é à toa que o PT e toda a base blindou bandidos. Bandidos. Um monte de bandido foi blindado. Um monte de bancos o PT blindou. A base blindou. Então, assim, é uma hipocrisia, uma pouca vergonha que qualquer brasileiro, assim, fica indignado. Eu aqui falo como uma cidadã indignada, que eu nunca vi tanta roubalheira acobertada por muitos líderes, pela maior parte deste Congresso, pela maior parte dos membros da CPMI, pelo Supremo Tribunal Federal, que não quis prorrogar a CPMI do INSS. Então, dá vergonha. Mas eu tenho certeza que dias melhores virão, sabe, presidente Charles? Dias melhores virão para o Brasil, eu espero. Porque é tanta roubalheira sendo blindada. Essa CPMI é Master. Gente, o Master não tiveram a decência. Congresso Nacional não teve decência de instalar a CPMI do Master. Uma vergonha. E a gente vê escândalos envolvendo um monte de parlamentar, um monte de senador, um monte de deputado. E está todo mundo brincando, fazendo cara de lagoa, cara de piscina. Que vergonha. Que vergonha. Impunidade é o que a gente vê nesse país. Dá vergonha. Mas há de chegar o dia, presidente Charles, que a gente vai ver toda essa bandidagem na cadeia. Há de chegar o dia, presidente Charles, que todos esses aí que posam de bonachões, e estou falando isso de todos que se beneficiaram com corrupção, desde a pandemia, encheram os bolsos de dinheiro, até hoje no Master, o caso Master, todo mundo que foi para festinha, andou de jatinho, malinha de dinheiro para lá e para cá, empréstimos milionários, contratos milionários, isso inclui ministros, Supremo Tribunal, presidentes das casas, estou falando de todo mundo. Espero que o dia chegue que todos esses apodreçam na cadeia. Apodreçam na cadeia. Porque não tem cabimento pôr embaixo do tapete uma pouca vergonha e uma corrupção que o Brasil inteiro está vendo. E eu espero também que não sejam reeleitos. Por isso falo para o eleitor, não vem do seu voto. Não seja refém desse sistema corrupto. Perceba com clareza os bandidões da República e não se eleja, porque eu espero que essa impunidade acabe. Chega de corrupto. Obrigada, presidente. O líder do desgoverno, do descondenado que preside a República, ele foi alvo da operação da Polícia Federal, porque ele de verdade se descobriu agora aonde está a origem do problema do Banco Master. Jacques Master. Nós descobrimos a semana passada o elo de ligação dele, deputado Cabo Gilberto, Vossa Excelência, que é da Paraíba, Jacques Master. A partir da semana passada, o Brasil passou a conhecê-lo. Todo o problema do Banco Master, deputado Evair de Mello, nasce lá na Bahia de Jacques Wagner, de Rui Costa, no Crédito Sexta, e agora o Brasil sabe da verdade do Banco Master. Querem forçar a barra, querer colocar isso, porque parece que tudo que existe no Brasil, o problema é de Bolsonaro. Mas, na verdade, Lula agora vai ficando claro aonde nasce o problema do Banco Master. Presidente, cortaram minha... E aí, presidente,
O que eu quero deixar claro aos brasileiros é que, além deste escândalo com o líder do governo, que caiu o líder do governo. Por que caiu? Porque está envolvido. O PT é assim, quando descobre a corrupção, a roubalheira deles, aí eles tentam tirar de cena para ver se esquece. Estão atolados na corrupção.